Evangelho de Mateus, capítulo 16, e eu vou falar com você hoje sobre o tema Desafios da Igreja na Pós-Modernidade. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar. Espírito Santo, aumente a tua presença manifesta nesse lugar. Continue a falar conosco. Traz revelação do tempo e do momento que estamos vivendo. E ajuda-nos a fazer aquilo que está no teu coração para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Lê comigo esse tema. Esse é o tema de hoje. Todos juntos. Vamos lá? Desafios. E se o teu povo domingo lê desse jeito? Você está na roça. Vamos ler bonito. Faz de conta que você está aqui no meu lugar e eu estou aí para te ajudar. Vamos ler bonito agora. Vamos lá? Não é pós-modernidade, não. Temos que ler na pós-modernidade. Hoje quero falar sobre isso, desafio da igreja na pós-pandemia. Eu quero começar lendo uma pesquisa para você. Essa pesquisa, depois se você quiser, ela vai ficar disponível aí. Eu vou ler uma pesquisa do Instituto George Barna, lá dos Estados Unidos, um dos institutos sérios e com grande credibilidade, onde ele mostra que a perda após essa pandemia de a membresia de jovens de 18 a 29 anos pode chegar a 22%. E aí uma série de outras perdas que ele enumera. Não é boa, mas depois eu vou falar coisa boa. Mas eu preciso começar falando sobre os prognósticos que está sendo dado aí dos institutos de pesquisas. A pandemia, diz a pesquisa, a pandemia de coronavírus pode acelerar a perda da fé entre a próxima geração. A não ser que as igrejas encontrem maneiras de discipular melhor os seus jovens. Para mantê-los fiéis, conectados, diz os pesquisadores do Grupo Barna. Sabemos que 22% dos jovens hoje são o que chamamos de pródigos. Ele diz que já é a realidade. Pródigos se afastaram. Eles perderam totalmente a sua fé. Esse número cresceu o dobro, de 11% há 10 anos para 22% agora. Portanto, como serão os próximos 10 anos, é difícil saber. Mas já achamos que a realidade vai acelerar, a realidade da pandemia vai acelerar esse problema. Quando questionado sobre o que ele está vendo e ouvindo de igrejas que estão tentando responder o problema, aí tem aqui o nome do diretor do Instituto George Barna, ele destacou uma pesquisa que mostra, agora presta atenção nessa, que entre os adultos de 18 a 29 anos que foram criados como cristãos, filhos de cristãos, apenas 10% deles são considerados discípulos fiéis. Muito sério isso. Ou resilientes. Cerca de 22% são o que chamamos de cristãos. E 30% são os classificados como nômades. Ou seja, um dia está num lugar, outro dia está no outro. Porque ainda acreditam em Deus, mas não estão conectados, enraizados numa igreja local. Outros 38% são considerados frequentadores habituais da igreja, mas têm laços fracos e frouxos com Deus. É importante perceber que 22% dos jovens criados por pais crentes simplesmente não vêm mais à igreja. Eles disseram que não se identificam mais como cristãos. Isso é muito sério. Estou lendo a pesquisa ainda. Há outro grupo que chamamos de nômades, que ainda se identificam como cristãos, mas não estão conectados à igreja local. Mas há ainda outro grupo que não são realmente tão conectados com Deus, mas vêm à igreja com bastante frequência. É o que chamamos de frequentadores habituais. E há também o grupo resiliente, que chamamos de discípulos ideais, ou discípulo ideal. Quando pensamos sobre os frequentadores habituais da igreja, uma das coisas... só abrir um parênteses. Está sendo transmitido, está aí no
no link do Café dos Pastores. No Café dos Pastores está o link, manda para a esposa, manda para alguém que está sendo transmitido ao vivo para eles acompanhar essa mensagem, tá bom? Você pode nos ajudar aí, está no link no Café dos Pastores. Vamos lá. Estou lendo a pesquisa ainda. Quando pensamos sobre os frequentadores habituais da igreja, uma das coisas que sabemos que os torna diferentes dos resilientes é que eles têm relacionamento significativo na igreja. Ou seja, aqueles frequentadores, eles vêm à igreja porque têm relacionamentos significativos. Isso foi revelado pela pesquisa, ele diz que fizemos para a fé para exilados. Vimos 5 tipos de temas que contribuem para um discipulado resiliente. Disse ele, a pandemia acelerou a urgência. Ele disse, eu acredito em discipular aqueles frequentadores habituais da igreja. Eles estão vindo às nossas igrejas com uma frequência muito boa, mas não estão realmente baseados numa fé firme, prática ou crença. Essa é uma oportunidade que temos. E por último, ambos os pesquisadores, eu cito o nome dos dois aqui, acreditam que esse grupo teve a mão na maçaneta da porta para sair antes da pandemia. E o impacto duradouro do vírus pudesse fazer com que eles girassem a maçaneta, mas eles não estão vindo. Isso significa, preste bem atenção nisso, significa que temos que fazer conexões pessoais com essa geração. Precisamos estar chamando cada jovem como quem temos contato. Precisamos fazer uma conexão com eles, perguntando como eles estão e descobrindo como anda a sua fé. Como podemos ser uma igreja para eles? É a pergunta. Sabemos que os resilientes têm esses relacionamentos habituais, né? Isso é bem interessante. Eles têm relacionamentos firmes. E uma coisa muito difícil de fazer, falando desse tipo de relacionamento, é uma coisa muito difícil de fazer durante a pandemia, é tentar construir essas coisas. Ele disse, mas isso é o mais urgente no momento. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto George Barna e divulgada aí, eu faço parte do GKPN, foi divulgada agora em outubro pelo GKPN e pela Christian Post. Está aí, você pode conferir, essa pesquisa está aí. Então, se olharmos para os números de uma pesquisa como essa, do instituto como esse, os números não são favoráveis para a igreja. E por isso eu quero falar pelos próximos minutos com você sobre o desafio da igreja na pós-pandemia. E ao pouco eu vou compartilhar algumas coisas que estamos fazendo aqui. E de verdade nós queremos aprender com você, mas também queremos repartir um pouquinho do que estamos fazendo. Eu creio que talvez erramos e também acertamos nesses meses. Nossa igreja ficou praticamente 5 meses sem culto presencial aqui. Nós ficamos do dia 15 de março até o dia 9 de agosto sem nenhum culto aqui. Faltou 6 dias para 5 meses, né? Os jovens ficaram mais de 5 meses, os adolescentes mais de 5 meses, que eles só voltaram uma semana depois. Talvez essa foi a sua realidade. Para quem é de São Paulo, tem o pessoal do Paraná. Lá do Paraná parece que foi um pouquinho melhor. Mas aqui em São Paulo foi bastante difícil com o governador que está aí. E aqui em Marília pior ainda, porque o prefeito bateu de frente com o governador. E a gente ficou na faixa vermelha, na faixa laranja. E quando até a capital estava na faixa verde, nós estávamos na laranja. Porque era simplesmente briga política. E isso tudo, até hoje nós estamos sem culto infantil aqui. Nós estamos desde março sem culto infantil. As crianças até 12 anos não podem vir, com um pai ou outro traz, mas não pode vir, não posso ter culto infantil. O pessoal da terceira idade tem uns que vêm, porque graças a Deus eles são resilientes, estão nesse grupo aqui, né? Mas não era para vir também pela ordem, e tem o grupo de risco. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós voltamos com os cultos dia 9 de agosto, e aí em seguida nós já voltamos com 3 cultos, e a partir do fim de agosto nós voltamos com 4 cultos. Então eu estou com um culto aqui dia de sexta, essa casa fica cheia, bem cheia. Sexta-feira nós estamos trabalhando com 1/3 aqui do auditório, que é o que pode aqui em Marília, 30%, 1/3 do auditório aqui. Então nós estamos trabalhando assim. Então sexta-feira tem um culto de adolescente que lota aqui. Sábado tem um culto de jovens bem cheio, muito bem frequentado, graças a Deus. Domingo 4 cultos e voltamos com o Tadel, que nós chamamos agora de terça plena. Então, na verdade, nós voltamos com 7 cultos por semana aqui. Mas a frequência nesse período, nem de longe, é aquela que nós sempre tivemos até março. E voltamos com as células presenciais
em maio, né? Nós paramos as células, como acho que boa parte de vocês pararam. Quando saiu tudo aquilo aí, foi aquele pânico da TV, das redes sociais, todo mundo ficou com medo, e nem que a gente quisesse manter, teve gente que manteve, mas a maioria absoluta parou as células e ficou online. Só que quando chegou na segunda semana de maio, eu falei, gente, vamos voltar com as células. E uma pequena parte voltou, e a gente foi forçando, junho, mais uma pequena parte, julho, e hoje nós estamos aí com 50 a 55% das células presenciais aqui em Marília, e falta aí esses 45%, que só a graça de Deus vai dizer quando é que eles vão voltar, mas eu falei para não encerrar nenhuma célula, e nós vamos dar até março, para todo mundo voltar, mas a primeira semana de março, que é quando as aulas vão voltar, e aí não tem mais por que segurar, né, tudo isso, né? Nós vamos falar sobre isso agora. Quais são os desafios que eu estou enxergando? Eu sei que você enxerga bastante desafio, e eu estou aberto para ouvir. Mas só compartilhando mais um pouquinho, quando chegou julho, eu olhei para trás, que aqui, normalmente, aqui a gente é bem conservador na questão do batismo. Então, chegou março, teria batismo, primeira semana de abril tinha batismo marcado, não teve, estava aquela coisa. Junho tinha batismo marcado para a última semana de junho, não teve. E eu falei, meu Deus. Então comecei a orar, e comecei com alguns pastores da equipe, cheguei na terça, e falei, aí eu fui cortar o cabelo. Hoje está precisando cortar, está caindo no olho já. Mas eu fui cortar o cabelo, um barbeiro da igreja, e aí cheguei lá, entrou uma mulher vizinha dele, e eu conheço essa mulher, né? Eu já conhecia ela, e ela falou assim, pastor Domingos, eu estou pronta para batizar desde abril, pastor, e o batismo, pastor, ela estava tão angustiada para batizar, eu pensei assim, ela talvez está pensando assim, vai que eu pego esse negócio e morro sem batizar. Acho que ela estava assim, né? Porque ela estava tão desesperada. Pastor, eu quero batizar. Eu estava preparado, fiz a classe, tudo certo para batizar em abril, não teve, e nós já estamos agora no começo de julho, pastor, e o meu batismo? Olhei para ela, falei, qual é a célula que a senhora frequenta? Ela falou, aqui na casa do Silas. Ah, é? Então, quarta que vem a senhora vai ser batizada aqui nessa célula. Dá amém aí, meu irmão. Aí estabelecemos o batismo nas células. Sabe o que aconteceu, irmão? Isso foi segunda semana de julho. De lá até aqui, nós nunca paramos de batizar nenhuma quarta, toda quinta, todo sábado tem batismo nas células. Nós estamos preparando a igreja nas casas. Porque se eu fosse esperar, a pessoa vir para cá, procurar o templo, se converter, preparar para batizar, sabe quantos que eu ia batizar esse ano? Nenhum. Então você toma muito cuidado para não virar o ano 2020 sem batizar. Joga o batismo para a célula, vai lá, aí cada batismo o pastor vai lá. Aí nós compramos uma série de piscininhas aí portátil, o pastorzão leva, enche lá, e chega lá e batiza. Para não batizar gente que não é da mesma família, batiza tudo que é da família num dia, na outra célula batiza da outra família e vai batizando. Você pode conversar com todos eles, toda semana tem batismo. Por exemplo, amanhã é quarta, deixa eu ver se amanhã, quem tem batismo amanhã? Ó, amarela tem batismo amanhã. Quinta, alguém tem batismo? Olha lá, tem batismo amanhã. Mas, então nós estamos batizando. A gente não precisa esperar as pessoas virem para o templo. A igreja viva está lá nas casas, é o movimento do discípulo de Jesus. A igreja batizava nas casas. Paulo batizou o carcereiro na cadeia, lá na casa dele. Filipe batizou o eunuco no caminho. Eles batizavam no dia que criam. E nós ainda damos o curso lá. Vamos quebrar esses paradigmas, vamos para frente em nome de Jesus. Então você já leva aí a ideia do batismo na casa. Não para não vira o ano sem batizar as pessoas. É só você manter as conexões, firmar, e todo mundo vai vir depois para o curso de celebração. Diga aleluia. Nós somos em cada batismo, que você nem imagina. Teve uma célula da Amarela, lá do pastor Marcos Paulo, que está ali em pé. Ele veio aqui, eu voltei com o meu grupo presencial de GD aqui no sábado de manhã. Eu tenho um grupo todo sábado às 8 da manhã. E eu voltei com ele. Tinha parado em março também na pandemia. No dia 9 de março eu voltei. No 9 de maio eu voltei. Eu falei, eu cheguei aqui, está falando você, viu, Fabinho? Por favor, para de dar o gato aí. Olha lá, sábado eu estou aqui, tá vendo? É ali atrás. A gente reúne ali uns 30, 35 homens.
eu faço com esses 35 presencial e o restante online. Quem não pode, fica em casa. Quem pode, vem aí, toma um cafezão aí, e na hora do café todo mundo pega máscara. Desculpa, todo mundo tira máscara. E quer saber, ninguém toma café de máscara, né? E quer saber de uma coisa? Ninguém pegou Covid aí não, está todo mundo bem. Amém ou não amém? Estamos desde maio aí, todo sábado, né? E o Marcos Paulo vem, o Mecenas vem aí também. Cadê o Mecenas? O Mecenas foi embora? O Enéas vem. Está todo mundo lá fora. Acho que o Mecenas foi embora. Acho que ele ficou com medo, ele é do grupo de risco. Brincadeira. Agora, presta atenção nessa. Eu desafiei aqui, quero que você volte com a célula. Volte com a célula. Porque não é fácil, as pessoas morderam a isca do medo. Eu já vou pregar, não estou pregando ainda não, estou só compartilhando. Que Deus, a palavra hoje vai ser bem forte para você. Mas presta atenção nessa. Aí tem um membro aqui, o nome dele é Alessandro. Ele voltou para casa e falou com a esposa: nós vamos voltar com a célula. É num bairro aqui chamado Acapulco. E foi chamar a célula antiga, quase ninguém quis voltar, só voltou um casal com ele. Só um casal, falou: nós vamos voltar com você. E ele começou. Quantos batismos não batizamos dessa casa? 11 batismos, então não foi 12, foi 11. Essa célula já batizou 11, tem mais 4 para fazer. Lá na casa dele tem uma piscina, batizou todo mundo da piscina. A casa tem piscina, já vai lá e mergulha todo mundo num dia, batiza em nome de Jesus. E a igreja continua avançando, diga amém. Essa célula voltou com 2 casais, no dia 13 de maio, já batizou 11, tem mais 4 para batizar. Agora, se eu ficasse aqui, não, vamos esperar, quando o governo liberar, a gente volta a evangelizar. Nós estamos batizando toda semana. Eu quero isso para a sua vida lá na sua igreja. Diga aleluia. Nossos cultos também são cultos de 1h30, nós tornamos eles mais dinâmicos. Então, só explicando você, não cabe mais aquele culto nesse período demorado. Mantemos o distanciamento, o álcool gel, toda a segurança, o ambiente é higienizado 2 vezes por fim de semana e pulverizado e tudo direitinho. As maçanetas são limpas, tudo muito seguro. Aqui dentro ninguém vai pegar e a gente ainda ofere a temperatura. Acima de 37 não entra. Se você entrou aí hoje é porque você está abaixo de 37, abaixo de 37,5. Diga amém. Vamos lá de novo, diga: desafios da igreja na pós-pandemia. Vamos lá, primeiro desafio que eu estou vendo, eu acho que você também está vivendo, eu quero ajudar você. E eu quero ser prático, eu poderia dar uma série de metodologia, mas eu quero dar apresentar 5 coisas nesses próximos 30 minutos, se Deus me permitir, e nós vamos adorar e cantar, e você vai para casa depois abençoado, em nome de Jesus. Primeiro desafio: trazer de volta para os cultos os membros da igreja que estão em casa. Lê comigo, vamos lá, olha para frente. Trazer de volta para os cultos os membros da igreja que estão em casa. Esse para mim, não sei quanto a você, mas para mim esse é o primeiro desafio. Não adianta você achar que não é um desafio. Esse é um grande desafio nesse momento. Porque muitas pessoas de classe média, médicos, empresários, profissionais liberais, de um modo geral, eles nesse período morderam a isca do medo. E agora nós temos um grande desafio. E o desafio que eu vejo eu vou deixar 3 perguntas para começar a trabalhar. Primeiro, como tirar essas pessoas da bolha que elas mesmas criaram? Essas pessoas criaram para si uma bolha. Eu tenho membros da igreja que não botam a cara fora do portão para nada. Que está vivendo da poupança que tinha e está com muito medo. A primeira é: como que você vai tirar essas pessoas da bolha? Que é a bolha que elas mesmas criaram, uma bolha imaginária, mas que é uma fortaleza. Segunda pergunta, dentro da primeira ainda: como furar essa bolha e quebrar essa resistência para com os cultos presenciais? Como furar a bolha e quebrar essa resistência, porque é uma resistência espiritual. É uma resistência. As pessoas vão no mercado, as pessoas vão em outros lugares, as pessoas vão no shopping, mas elas têm
criar uma bolha de resistência para com os cultos presenciais. E aí nós temos que furar essa bolha e quebrar essa resistência que foi criada. Terceira pergunta: como trazer de volta para os cultos presenciais os membros da igreja que decidiram que agora o culto é online? Agora nós temos dois públicos, e acreditem ou não, um público mais corajoso que vem ao culto, e nós temos um público que decidiu que agora ele não precisa da comunhão presencial, ele decidiu ficar simplesmente online. E acredite ou não, isso já virou cultura. E acredite ou não, online ele assiste o que ele quer. Não pensa que ele vai ficar lá assistindo só você, pastorzinho querido, amado dele. Não, ele está olhando, se ele não gostou, ele já pula para o outro. E olha, enquanto ele assistir coisa boa, vai, mas tem muita água suja que eles estão assistindo. Tem muitos cultos neoliberais. Há 2 semanas atrás, tem um pastor que pregou uma mensagem dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro ultrapassado. E mais, ele usou a expressão: a Bíblia é um livro morto. Isso deu uma repercussão no evangelho que você não imagina. E eu vi um print, por causa da repercussão do rebook, os evangelhos criados, deu 10 milhões de acessos. Agora o cara que está em casa, ele vai optar por quê? Por um culto desse. Onde a Bíblia precisa ser repensada, precisa ser reescrita, não com tinta e papel, mas uma maneira de ver as coisas. Você sabe, você viu isso, então, com certeza você sabe. Preocupante. Mas se o seu membro está em casa, ele está vulnerável. Está vulnerável. Primeira coisa, como trazer? Respondendo essas 3 perguntas: como furar a bolha, como trazer de volta, como tirar o cara do online para o presencial. Ele pode continuar online, mas também, pelo menos no presencial, na célula, no culto. Como primeira coisa que eu vejo, oração de guerra. Primeira coisa que eu quero enumerar com você é oração de guerra. Diga comigo, oração de guerra. Não fica pensando que você não está enfrentando uma guerra. Você pode até estar olhando isso com os olhos naturais, mas por trás há uma guerra espiritual terrível. Porque o diabo nunca segurou por tanto tempo a igreja em casa nos últimos anos como agora. Nós estamos enfrentando uma batalha espiritual em dimensões que talvez você não imagina. Essa batalha tem dimensões ainda maiores do que aquela que Daniel enfrentou quando ele estava orando pelo fim do cativeiro. Que Deus enviou o anjo Gabriel e ele enfrentou uma batalha durante 21 dias sem poder passar, porque os principados do império da Pérsia estavam resistindo. Nós estamos lutando contra resistências espirituais nas regiões celestes sobre as nossas cidades, para que os cristãos fiquem frutíferos dentro da bolha e sem produzir nada, sem ganhar vida para Jesus. E não tem outra arma a não ser as armas espirituais. Está comigo, pastor? 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, Paulo escreveu assim: porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Lá para frente, lê comigo, todos juntos, bem bonito. Pois embora... Vocês estão comigo ou não? Abra a boca, vamos ler junto, todos juntos, vamos lá. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Diga aleluia. Oração de guerra. Esse é um tempo de realizarmos batalhas espirituais. Aqui nós estamos fazendo vigília de oração toda sexta. As 6 regiões fazem vigílias. E nós temos que entender que nós temos que ganhar essa batalha no mundo espiritual, porque ela só vai se materializar no mundo físico se ela for vencida no mundo espiritual.
Boa parte das pessoas das nossas igrejas, mais uma vez repito, morderam a isca do medo. Essas pessoas estão sendo mais influenciadas, escute isso, mais influenciadas pela TV e pelas mídias sociais do que pelas suas mensagens, pastor. E do que pela Bíblia. E eu vou falar uma coisa mais arriscada, e do que pelo Espírito Santo. Porque elas decidiram ouvir a mídia, decidiram ficar com a influência que a grande mídia passou. E decidiram não ser mais influenciadas por mim, por você, nem pela Bíblia que elas têm em casa, e nem mesmo ouvir mais o Espírito Santo como antes. Essa é a realidade espiritual. O problema é que com isso, presta atenção nessa, as atividades espirituais semanal da igreja foram substituídas por uma agenda secular de Netflix e de outras coisas com programações iníquas. E com isso, essas programações iníquas na mente e no coração das pessoas vão influenciando a cultura e o comportamento delas. E o alvo é levantar uma geração de crianças e adolescentes sem Deus. E matar a fé dos adultos. Essa está lá fora, você pode acreditar ou não, mas essa é a realidade. Pega a agenda do teu membro que não está na célula, que não está no culto presencial. Pede para dar uma olhada na agenda dele. E vê se todo dia não para ver alguma coisa lá na TV e acessa as redes sociais quantas vezes por dia. Mas e a Bíblia? E a voz do Espírito Santo? E a sua mensagem, pastor? E aí, nós estamos diante do cumprimento de uma palavra. Que não é para ser assim. Eu não gostaria que eu não quero ver essa profecia se cumprindo aqui, e eu não quero ver essa profecia se cumprindo na sua igreja. Diga amém. Mateus 24:12. Eu não quero que ela se cumpra na minha geração, e nem na sua, e nem na próxima, na nossa igreja. Mas Mateus 24:12 tem uma palavra de Jesus que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É uma profecia de Jesus, sermão profético. Os cultos sendo substituídos por outras programações, as células sendo substituídas por outras programações, o discipulado substituído por outra agenda, e aí o que acontece? O amor esfria, a chama vai se apagando, e o primeiro amor se vai. O amor que está aqui é ágape, o amor ágape só é derramado ao coração dos filhos. Ei, o maior erro é você cometer, achar que isso aí tem a ver com ímpio. Você não está falando de ímpio. Ímpio não tem o amor ágape. Quem tem amor ágape são os filhos de Deus. Tem algumas coisas que são privilégios só dos filhos. A primeira, amor ágape, é derramado por Deus, pelo Espírito Santo, só para os seus filhos. Batismo com o Espírito Santo é só para filho. O amor ágape é só para filho. E quando ele diz o amor se será quase todo, ele está falando dos filhos. E é isso que essa pandemia está gerando espiritualmente. E nós precisamos abrir os olhos para isso e fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Durante a pandemia, nossa equipe pastoral fez mais de 1.200 visitas. Nós falamos, nós temos que visitar, mas visitar bem mais de 1.200. E nós falamos assim, vocês não vão pegar dízimo nem oferta de ninguém. Vocês vão bater palma, é uma visita de 15 minutos. 15 a 20, mas 15 minutos. Teve uns que fizeram uma visita beija-flor aí, né, Luiz? Mas depois eles vão corrigindo. Mas beija-flor é aquela que você chega e fica 10 minutos, foi. Beija-flor foi embora. Mas nós dissemos, olha, você vai chegar, vai bater palma, tocar um interfone, campainha, sei lá, e a pessoa vai sair, você não precisa entrar, ficar na garagem, você vai ler a Bíblia, dar uma palavra de encorajamento, palavra de motivação, e todo mundo tem que levar 3 cestas, 2 ou 3 cestas no porta-mala do carro. Acabou de orar, fala, vim aqui te orar, vim te abençoar. Acabou de orar, tem que fazer a pergunta, além de orar, o que eu posso fazer por você? Nós temos mais de 1.200 visitas. Porque é exatamente para tentar trabalhar contra isso que nós já estávamos enxergando. Porque se a igreja não cuidar bem dos membros no período da pandemia, ela não pode ser igreja para ele depois da pandemia. Não dá para ser. Ou é a igreja presente no período da pandemia, ou não adianta cobrar a presença deles depois. Então nós somos. E eu falei, vocês estão proibidos. Se quiser entregar dízimo, fala, não, passa na secretaria. E ninguém pegou dízimo, em nenhuma visita.
Tinha visita que demorava 1 hora, 2 horas, mas a maioria foi visita rápida, para acompanhar. Fomos no comércio, fizemos uma série de coisas, culto drive-in aqui, nós fizemos alguns cultos drive-in, vacinação aqui dos idosos aí, 2.000 idosos vacinados aí, ceia, drive, nós fizemos tudo que podia fazer para a igreja estar aprendendo, nós procuramos fazer. Eu sei que você fez isso também lá, glória a Deus pela sua vida, diga amém. Nesse período de pandemia, a realidade é que muitos membros da nossa igreja, eles deixaram de esfriar o primeiro amor. Já esfriou. Essa questão online já virou cultura. Deixa eu te explicar. Tudo que passa de 7 semanas vira cultura. Tudo que passar de 50 dias vira hábito e depois vira cultura. E nós já estamos, desde março até aqui, nós já estamos há mais de 8 meses, nós estamos há 9 meses nessa situação. Já virou cultura ficar em casa. Já virou cultura fazer outras coisas. Já virou cultura chegar domingo ter outra agenda. E nós temos que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Diga amém. Diga, eu vou fazer alguma coisa. E aí a gente cai em Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Todo mundo conhece. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Deus disse, eu tenho contra você, se abandonou o primeiro amor. Então, como é que as pessoas vão ficar sabendo que abandonaram o primeiro amor? Se alguém for lá e carinhosamente falar, meu irmão, como é que está o primeiro amor? E aí a questão é, mais uma pergunta agora. Como trazer de volta esses que esfriaram o primeiro amor? Como trazer de volta os que estão frios na fé? E eu sugeri uma coisa. A primeira coisa que eu falei com você foi oração de guerra. Isso tem que ser feito todo dia. Vigília toda semana. E guerrear em favor dos membros toda semana. Mas a segunda dica que eu quero dar aqui, como trazer de volta os que agora estão frios na fé. Eu coloquei assim, anota aí. Operação Resgate da Ovelha Perdida. Resgate ou resgatando a ovelha perdida. Operação resgate da ovelha. É a ovelha, ela só está desgarrada. Resgatando a ovelha perdida, a ovelha desgarrada. Em Mateus capítulo 18, verso 12 a 14, você pode acompanhar a leitura comigo. Jesus disse: o que vocês acham? O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas, se uma delas se perde, não deixará as 99 no aprisco, né? Na montanha, esse negócio da montanha aí não está correto não. Se alguém possui 100 ovelhas, uma delas se perde, não deixará as 99 no aprisco, indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Aí ele faz a aplicação, olha a aplicação. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Diga amém. Uma das funções do pastor é buscar a ovelha desgarrada. Ezequiel 34 tem uma palavra dura com os pastores que não buscam desgarrado. Não adianta, olha bem para cá, não adianta você ficar com aquele discursinho fajuta, dizendo, não, o cara está em casa porque não quer nada com nada. Não, ele está em casa porque ele mordeu outra isca. E nós vamos tirar essa isca e vamos fazer ele entender o evangelho da verdade, e a segurança que é em Cristo Jesus, a esperança que é em Cristo Jesus, e fazer com que ele volte ao primeiro amor e a chama da fé viva, firme e inabalável em Cristo Jesus. Diga aleluia. Outra coisa, outra tarefa interessante é cuidar bem daqueles que estão conosco. Diga, cuida bem dos que estão conosco. Diga de novo, cuida bem dos que estão conosco. Mas para quê? Para que eles não esfriem. Porque senão aquele negócio do efeito cascata, ou efeito dominó, ou um pouco de fermento levedando toda a massa. Cuidado para não acontecer isso no lado contrário. Cuida bem dos que estão conosco, para que eles permaneçam firmes, para que eles permaneçam inabaláveis, para que o primeiro amor por Jesus não esfrie, para que eles possam continuar servindo ao Senhor com perseverança e com alegria e com singeleza de coração. Diga amém. Olha o que está em Hebreus capítulo 10, versículos 37 a 39. Hebreus 10, 37 a 39 diz assim: porque em breve, diga em breve,
Isso está falando da sua esperança, meu irmão. Então, lê como quem espera. Vamos lá? Pois em breve, muito em breve, aquele que virá, não tardará. Vamos de novo. Aquele que vem, virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. Nós temos que ensinar o nosso povo a continuar marchando, a não retroceder, a não olhar para trás. Colocou a mão no arado, meu filho, vai para frente, não volte atrás. Diga amém. Então a visita, o acompanhamento, o discipulado, o pastoreio, é para que as pessoas possam continuar avançando e avançando. Diga aleluia. Como líderes na casa de Deus, nós temos que fazer de tudo para ajudar os que estão firmes a perseverar até o fim. Diga, perseverar até o fim. Diga de novo, perseverar até o fim. Mateus capítulo 24, verso 13. Vamos recordar as palavras do Senhor Jesus. Vamos lá? Todos vocês. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Esse. Meu irmão, não tem promessa nenhuma para quem desiste. E nós temos que dizer isso para o nosso povo. Visita o irmãozinho lá e fala: irmão, você sabia que não tem promessa para quem desiste? Não tem promessa. Aliás, um dos versículos que mais está me chamando a atenção, eu vou te mostrar daqui um pouquinho nesse dia, desde que começou a pandemia. Tem um versículo que está me chamando muita atenção. Eu nunca tinha entendido tão bem esse versículo como agora. É aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. A promessa até a salvação é garantida para quem perseverar até o fim. Eu não quero entrar em questão doutrinária com você, mas Jesus disse que é necessário perseverar. Eu quero que chega para o teu membro que está sem vir e fala: irmão, você pode mostrar algum versículo que fala que tem promessa para quem desiste? Tem promessa para quem quebra a comunhão com o corpo de Cristo? Tem promessa para quem sai da comunhão, quem sai de onde está plantada? Me mostra isso na Bíblia, porque não tem. Como liderança, nós temos que ensinar o nosso povo a perseverar. Nossos irmãos da história da igreja perseveraram diante da morte. Quantos irmãos deram a vida, foram até o fim, sabendo que ia morrer? Quantos irmãos, quantos líderes queimados na fogueira, crucificaram, mártires desde de Estevão. E a gente está ficando em casa porque a gente está com medo. Mas isso aqui dá uma geração que às vezes não tem firmeza bíblica, não tem firmeza doutrinária suficiente, que apenas canta, e que o culto é apenas para agradá-los. Chega uma situação dessa, eles se afastam. Como liderança da igreja do Senhor, preste atenção nisso, pastorzão. Uma palavra muito firme para você e para mim. Estou pregando para mim e para você. Nem meus pastores tinham ouvido essa mensagem. Estou pregando para eles, é inédito para eles também. Como liderança da igreja do Senhor, se nós não fizermos algo relevante agora, nós podemos perder alguns grupos ou até gerações. É o que a pesquisa que eu li no início. Primeira geração que nós estamos correndo o risco de perder: as crianças. Imagina se o culto infantil vai voltar só em março. 1 ano sem culto infantil. E depois de 1 ano sem culto infantil, essas crianças ainda sabem o que é um culto infantil? Se os pais não fizerem culto em casa, semanalmente, e a maioria dos pais não fazem, deixa os meninos só no celular e nas redes sociais. É tudo que o diabo quer, levantar uma geração sem Deus. A outra são os jovens de 18 a 29 anos, que está dizendo que 22% deles nem crê mais em Deus, e que 38% se tornaram apenas nominais, e que os outros não se consideram mais cristãos. É a pesquisa do estudo de George Barna. O outro é o grupo de risco, são as pessoas que têm algumas doenças, aí como diabetes e outras coisas. Porque eles não estão vindo, eles não estão indo nas células, eles estão trancados em casa, e a gente até respeita muitos casos, mas presta atenção nisso. O problema de tudo isso é que, ao ir ficando em casa no online, eles vão caindo no comodismo.
Eles vão se acomodando no online. E eles poderão se tornar o próximo grupo de 100 igrejas. Grupo crescente nos Estados Unidos e em outros lugares. 100 igrejas. Eles dizem, não, eu creio em Jesus, mas do meu jeito, uma fé frouxa. E aí você fala, pastor, qual é o caminho? E olha, eu estava falando aqui agora com o pastor Kleber antes de começar o café. O caminho que eu vejo, eu só enxergo 3 coisas. Eu não enxergo mais, desculpa, mas eu não tenho uma visão para além de 3 coisas. Primeiro, o caminho ao meu ver, primeiro, fortalecer o discipulado dos que estão dentro. Discipular forte, ensinar todo o conselho de Deus. Discipulado que passa pela cruz, discipulado firme. Aqui para nós é o PGD, Pequeno Grupo Discipulado, né? O MDA, nós também usamos, mas discipulado de pequenos grupos homogêneos, de homens e de mulheres, fortalecer o discipulado, através falando de cruz, de santidade, de perseverança, de fé, de atravessar aflições, provações, tribulações, tempos difíceis. Segundo, fortalecer as células. Você não vai ter igreja forte, pastor, sem célula nesse tempo. Por anos, desde 2011 fazendo imersão. Mais de 20 mil pastores e líderes já passaram por esses bancos, fazendo imersão aqui conosco nesses anos todos. Vai voltar em março, tá? Dani, depois você vê a data lá para mim da próxima imersão, que eu passo para eles. No final de março a gente volta com a próxima semana de imersão. Mas por ano a gente batendo na tecla, coloca a sua igreja em célula, coloca a sua igreja em célula. Muita gente não deu a mínima e achava que célula era modismo. Ei, coitado dos pastores de igreja de programa, dá dó. Algumas delas também nem vão voltar mais. Dá dó quem não estava em células. Porque se a gente que estava em célula, firme, perseverando, tem sofrido, imagina quem não está. Imagina quem depende só de programa. Aí você vai falar, não, que agora eu sou um pastor online. Teu pessoal online vai ter comunhão com quem? Vai prestar conta a quem? Tudo bem, eles vão mandar o dízimo por um tempo, quando descansarem eles não vão mandar mais, e aí? Você está levantando uma geração de desigrejados, que não vai ter comunhão, que não vai estar vinculado pelas juntas e medulas. O discipulado presencial é o caminho, as células fortes, e eu sugiro uma outra coisa, os cursos de família. Se você não tem planta, nós temos aqui 20 cursos mais dos cursos de família, da Universidade da Família, está aqui pertinho em Pompeia. Nós temos tudo. Se precisar saber, procura os nossos pastores, nós informamos, ajudamos você a implantar. Nós estamos aqui para servir o que temos e recebemos do reino, é para repartir com você. Implanta, vai fortalecer os casamentos. Aumentou, as pesquisas estão dizendo que aumentou o índice de divórcio. Ah, o amor acabou nada, é que o cara ficava 8 horas no serviço, ficava mais 1 hora ou outra para vir e voltar, não convivia em casa, agora teve que conviver em casa, de repente o negócio deu errado, estranho, bateu de frente e o divórcio tem aumentado. Fortalece, está casado para sempre, aliança, finanças, educação de filho à maneira de Deus, paz para toda a vida, seminário de Verezas Antigo, que o Sandoval aí cuidou para a gente aqui muito tempo. Nós temos hombridade, são 10 módulos, mulher única, 6 módulos, habitudes, que é um curso para adolescente, para jovem, para profissionais, sobre mudança de hábitos e mudança de atitudes, são 4 módulos, assim, são mais de 20 turmas aqui. O pastor Fabiano é o pastor da área de família, pode falar com ele no final. Eu vejo 3 caminhos: discipulado forte, intencional, prático, firme, para afirmar os valores da pessoa na palavra. Células fortes e que avançam no evangelismo. E pequenos grupos de família, para fortalecer os laços, para trazer cura para a família. Diga amém. Vamos passar mais rápido. Parte desses cristãos evangélicos que estão em casa agora, presta atenção, aqui que vai chegar nesse ponto que eu tinha adiantado. Parte desses cristãos evangélicos que estão em casa agora, no afã de cuidar da saúde física e salvar suas vidas do vírus, estão perdendo as suas almas. Eu vou repetir. Boa parte desses cristãos evangélicos que estão em casa, no afã de cuidar da sua saúde física e salvar as suas vidas do vírus,
estão perdendo as suas almas. Não se iluda. Você pode falar, não é assim. É assim. Se a sua igreja não é assim, glória a Deus, aleluia. Mas é o que eu estou vendo em todo o Brasil e no mundo. Mateus 16, 25, 26. Olha o que Jesus disse: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu irmão, de que adianta ficar em casa? Porque no afã de salvar a vida, ficar dentro da bolha e se perder espiritualmente. Meu Deus, essa é a proposta do inferno. É uma proposta do inferno. Qualquer proposta que você simplesmente valoriza a tua salvação física e isso vai levar a perder sua alma, é uma proposta do inferno. É bem parecido com aquilo que os ladrões falaram para Jesus, que as pessoas falaram para Jesus: se você é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. É como se hoje o diabo estivesse dizendo as mesmas palavras: fica em casa e salva a tua vida. Isso é uma proposta da boca do diabo. Ficar em casa por um tempo, tudo bem, é prudente. Se cuidar, é prudente. Nós fazemos tudo para ser prudente e para cuidar. Mas trocar a eterna salvação por algo temporário é uma coisa do diabo. E as pessoas estão mordendo essa isca. E alguém tem que ser profeta na vida deles. E alguém tem que ser profeta na vida dos pastores. Porque está cheio de pastor com medo. Não, pastor, não é bem assim, não é bem assim. Então a Bíblia está errada. Porque a Bíblia manda a gente pregar a tempo e a fora de tempo. A testemunhar em todos os lugares. E em todos os momentos. E eu aprendi com o irmão André, da missão Portas Abertas. Quando era proibido pregar o evangelho em todo o leste europeu, em toda a antiga União Soviética, ele começou a contrabandear a Bíblia e levar a Bíblia para a igreja perseguida. E ele dizia uma frase, e ainda diz: quando uma lei da terra contraria a lei de Deus, obedece-se à lei de Deus. Ou você vai deixar para testemunhar só quando o governo permitir? Quando o governo é aliado daquilo que o diabo está querendo fazer a nível de mundo. Dá uma olhada o que está vindo aí. Porque a nível de mundo, se você for olhar sociologicamente, politicamente, o que está vindo de movimento de esquerda com o objetivo de dominar o mundo e de implantar o governo do anticristo é avassalador. Se você não tiver fé, chega a ser desesperador. Assista os vídeos dos cardeais católicos dos Estados Unidos, da Europa e de outros lugares, denunciando que o Papa atual está aliado com todo esse sistema para o governo do anticristo. São os cardeais católicos, os bispos católicos denunciando. O que os pastores não estão fazendo, eles estão fazendo. Está aí na rede social para quem quiser ver. Vai no YouTube, você vê isso. Dá uma olhada lá, as denúncias. E eles dizem todas as áreas que eles querem controlar. E se essa eleição americana se confirmar, esse pessoal que está ganhando lá é aliado dessa linha. E eu estou pregando essa mensagem porque é bom você entender que essa questão de um evangelho só de flores, ele está acabando. Esse tempo está acabando. Eu não sou profeta do caos, mas nos próximos anos virão tempos difíceis, como disse Paulo. O evangelho só da linha da prosperidade, que você vai ser simplesmente paz e amor e prosperidade. Esse evangelho, ele acabou. Aliás, ele fez muito mais mal à igreja do que bem. E aí o povo não é preparado para tempos difíceis, e vem uma situação como essa, e todo mundo fica em casa. E eles estão achando que o vírus é mais poderoso do que Deus, que Deus não pode protegê-lo, eles têm que se autoproteger dentro da bolha. Falso evangelho.
Quem quiser salvar a sua vida vai perder. É o que eu mais tenho ouvido, é o mais que eu tenho visto. Eu disse uma coisa para os pastores na primeira semana. Na primeira semana, quando o governador declarou lockdown, eu falei para os pastores, eu falei, esse vírus, esse período de pandemia, vai ficar claro duas coisas. Primeiro, vai separar os verdadeiros dos falsos, os praticantes dos nominais, e vai separar os homens dos meninos. Foi ou não foi? E a gente está vendo isso. Deixa eu ir mais rápido aqui, que eu estou no primeiro ponto. Eu tinha 5 pontos. Depois eu vejo com vocês, vou passar um pouquinho mais, tá? E aí, vocês vão para casa. Esses queridos irmãos precisam ser avisados do risco espiritual que eles estão correndo. Há risco espiritual, inclusive para mim e para você, pastor. 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu tenho dito o tempo todo, melhor do que começar bem, é continuar melhor e terminar aprovado. Daqui uns dias eu vou começar a dizer assim, melhor do que começar bem, é continuar firme, terminar aprovado, nem que para isso você tenha que virar Marte. Se é para Jesus, irmão, faz alguma coisa bem feita aí. O que esses membros estão em casa precisam entender, pastor? Eles precisam entender que pertence ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo local, a sua igreja local e corpo local. Aí, o Novo Testamento fala de igreja, me parece que 105 vezes. E se eu não estou errado, dessas 105 vezes, 95 vezes é uma referência a uma igreja local. Antes de João ter a revelação do Apocalipse, ele viu Jesus andando entre as igrejas locais. Sua igreja local é o lugar onde Jesus passa, onde Jesus se manifesta. E esses irmãos precisam entender que eles pertencem ao corpo de Cristo local, que eles são membros desse corpo, que não foi eles que escolheram, foi Deus que os plantou naquele corpo local. E precisa entender que não há vida fora do corpo. É uma mentira dizer que há vida para o membro fora do corpo. Não há vida fora do corpo. Corte um dedo da sua mão e eu quero ver se ele vai ficar sem vida. Ampute um membro do seu corpo e você vai ver se ele vai ter vida fora do seu corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Diga amém. Deixa eu ler 3 versículos e a gente encerra o primeiro ponto. 1 Coríntios 12, 18. De fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Diga isso para ele. Então Deus que colocou você nesse corpo local segundo a vontade dele. Diga amém. E assim como cada membro do seu corpo físico tem uma função, cada membro da igreja tem uma função dada por Deus no corpo local. Por isso que esse pula-pula de igreja não é de Deus. Diga amém. 1 Coríntios 12, 20. Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Diga um só corpo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Diga amém. Jesus é o cabeça desse corpo, que é a igreja. Você está cansado de saber disso. E a vida de Jesus flui da cabeça para o corpo. Diga amém. Colossenses 1,18. Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. E aí vem toda a descrição. Diga amém. Então nós vamos fazer o máximo para trazer de volta para a comunhão dos cultos, para a celebração ao Senhor, para as células, para o discipulado e para o convívio da igreja, para a comunhão àqueles que estão em casa. O segundo desafio, vou passar bem rapidinho, tá? Segundo desafio. Agora é um outro desafio, além de trazer de volta, mas trazer para quê? Para a mesmice que tinha antes? Diga não. Diga não. Segundo desafio agora de igreja é ser igreja viva. Lê comigo, tem 4 palavras para você ler comigo, né? Vamos lá, todo mundo bem bonito, vamos lá? 3, 2, 1. Ser igreja viva, atraente, contagiante e irresistível. O desafio é que você precisa trazer as pessoas, primeiro desafio, mas para quê? Para uma igreja viva. Agora, para a igreja ser viva, o pastor tem que estar vivo. Amém ou não amém?
Pastor morto não vai ter igreja viva. Então, ser igreja viva, atraente, contagiante, irresistível. Aí eu quero falar um pouquinho sobre cultos. Rapidamente, eu vou só passar algumas coisas interessantes. Realizar cultos de celebração ao Senhor dinâmicos. Diga culto dinâmico. Fala, dinâmico. Culto não é a casa da mãe Joana, que todo mundo sobe lá, dá um aviso, e toda aquela bagunça. Não, culto dinâmico, direto. Diga amém. Culto vibrante, diga vibrante. Se o pregador não vibra, ele não deve pregar. Vai pregar o quê? Vai fazer outra coisa. Tem que ser dinâmico, o pregador tem que ser vibrante, o louvor tem que ser vibrante. Diga o louvor alegre, avivado, contextualizado e contagiante. O louvor tem que ser contagiante. Diga amém. E aí não adianta você ficar cantando ao fim do labor dessa vida, isso não contagia ninguém. Tem seu lugar na hora do culto fúnebre, mas até lá você tem que falar de esperança. Diga amém. Um culto alegre, um culto vibrante, para cima, dinâmico, rápido, uma mensagem contextualizada. Que eu preciso pregar 2 horas. Nem você aguenta, rapaz. Te ouve depois 2 horas para ver se você aguenta. Você vai fazer 10 coisas depois. Tudo aqui é uma placa para dizer a data da imersão de março. Vamos lá. Outra coisa. No meio do culto, nós incluímos isso aqui desde o ano passado, até e agora nós intencionalmente fortalecemos ainda mais. A gente faz o louvor desse jeito que nós estamos falando, 3 músicas bem dinâmicas, e depois no final tem mais, mas são 3 a princípio, e quando termina a 3ª música, nós fazemos um momento de intercessão profética. Diga aí, intercessão profética. Você não crê, né, rapaz? Não falou, não. Olha lá, intercessão profética. É um momento de oração forte. Diga oração forte. Sei que esse termo é bem por aí, mas não é do jeito que você está pensando. Oração forte, intensa, fervorosa, poderosa. Oração que atrai a presença manifesta do Espírito Santo no meio da igreja. É oração de fogo. Agora vai fazer oração de fogo quem tem fogo. Quem não tem fogo... Não vou nem falar essa, Júnior. Meu irmão, se você botar lá aquela oraçãozinha, a mesma de ontem, em nome de Jesus, amém, não faz. Vai para frente e bota o coração na ponta da chuteira. Oração antes do culto, oração no meio do culto, profética. Tem umas irmãs aqui que quando ela sobe, ela acaba de orar, o céu desceu. E Deus faz. Amém ou não amém? A Hannah estava ali. Fica em pé, Hannah, fica em pé. Ela é uma dessas aí, ó. Essa daí é fogo puro, a Hannah e o esposo do Natan. Um dia ela estava orando aqui e orou, e Deus curou várias pessoas aqui na hora. Tem que ser assim, tem que botar o coração. Presta atenção nessa. As pessoas da sua própria igreja, as pessoas da própria igreja local, presta atenção, que estão em casa, elas não querem mais voltar para a mesma rotina dos cultos litúrgicos, teóricos. Elas estão cansadas das nossas teorias. As pessoas querem voltar sim, mas elas querem ouvir a mensagem poderosa, mas elas querem ver os sinais. Fala comigo, ouvir a mensagem e ver os sinais. Diga de novo, ouvir as mensagens e ver os sinais. Há quanto tempo as pessoas só ouvem você? Há quanto tempo elas não veem as suas mãos operando em nome de Jesus? Atos 8, 5-8, rapidinho, diz: Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Jesus. Agora presta atenção, olha para frente. Quando as multidões, diga multidões. Por exemplo, isso aqui não é uma multidão, lá está falando multidões, Samaria. Quando as multidões ouviram a mensagem, viram, diga ouviram, bota a mão assim, diga ouviram, diga e viram. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. O que é que as pessoas viram? Os espíritos imundos eram expulsos aos gritos. Filipe da onda, os bichos saíam gritando. E deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Aqui está a receita, meu querido. Quer culto assim?
precisa acontecer com você. Diga, vai ser assim domingo. Fala, começa hoje no Tadel. É hoje. Hoje o Deus vai pregar aqui. O fogo vai cair aqui em nome de Jesus. Diga aleluia. Cultos onde o poder sobrenatural do nome do Senhor Jesus se manifesta naturalmente, operando milagres, sinais e maravilhas. A igreja que vai prevalecer na pós-pandemia é a igreja que opera na dimensão do sobrenatural, com sinais e maravilhas em nome de Jesus. A igreja com cultos teóricos e litúrgicos não prevalecerá, as pessoas não aguentam mais. Então ora por cura, ora por libertação. Não é provocar e ficar lá entrevistando demônio, não. Isso é coisa de outros grupos, você sabe, isso não tem nada a ver com... Mas não é para a Bíblia, rapaz. Essas coisas é melhor ser ouvido que ser surdo, mas para frente, bem rápido. Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Agora, capítulo 5:14. Cada vez mais pessoas, multidões, diga multidões, de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em macas, camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse quando eles passavam. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, de outras cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros. Diga, todos eram curados. Diga, todos eram curados. Diga, não, todos eram curados. Diga, vai ser assim em cada culto. Culto é lugar de cura, irmão. Culto é lugar de libertação. Culto é lugar de salvação. Culto é lugar de bênção. É lugar de reconciliação. É lugar de céu na terra. Diga, todos eram curados. Ah, pastor, mas a minha teologia, deixa a sua teologia de lado, vai para a Bíblia. Vamos ser igreja de Atos dos Apóstolos no século 21. Amém? Atos do Espírito Santo através da sua vida. As pessoas devem vir para os cultos de celebração ao Senhor com grande expectativa no coração. Quando a pessoa vai sair de casa, vai trocar de roupa, porque ele se olha no espelho, ele tem que olhar e pensar assim: o que Jesus vai fazer hoje no meio do culto? Como é que vai ser o culto? Como que o pastorzão vai ser usado hoje? E ele já ora: Deus dá a palavra ao pastor, mas usa meu líder, usa os intercessores, usa para que o céu se manifeste na terra. As pessoas têm que vir com expectativa. Em Atos 19:11 diz: Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Diga amém. Culto onde, agora presta atenção, a igreja que vai prevalecer na pós-pandemia, agora vai pegar duas coisas interessantes, né? A igreja que vai prevalecer na pós-pandemia, culto onde haja a salvação de muitas pessoas, diga muitas pessoas, sem que o pregador precise fazer o apelo. Diga comigo de novo: sem que o pregador faça apelo. A igreja que vai prevalecer é aquela que o pregador vai pregar, o céu vai se manifestar e as pessoas vão correr para frente, se entregar a Jesus sem apelo. Porque aquela questão de fazer um apelo, aceita Jesus e tal, aí faz a oração, agora você está salvo, agora você pertence ao clube. É o clube mesmo, porque o cristianismo não é não. Isso é adesão. Onde o Espírito Santo está, o pregador não precisa fazer apelo longo não. Ei, estou falando com você, pastor. Se o Espírito Santo estiver agindo no teu culto hoje à noite, amanhã, no domingo, você não vai precisar ficar delongando no apelo. Atos 2:37, vamos lá rapidinho, quero mostrar dois textos sobre isso. Atos 2:37, eu estou lendo na NVT, olha que palavra, está falando da mensagem de Pedro, né? As palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? O auditório fez um apelo, meu camarada. Pedro está pregando e o pessoal pode parar, chega, nós já estamos. A Bíblia diz que a palavra é como fogo, diga: a palavra é como fogo.
que queima a palha, como um martelo que quebra a pedra. E quando você estiver pregando, lembra, se a sua palavra é como fogo, como um martelo, porque se for como fogo, vai incendiar, e eles vão gritar: o que eu preciso fazer, pregador? O auditório interrompeu. A palavra de Pedro entrou como um fogo, como uma espada de dois gumes na mente, no coração, quebrou o coração. Eles se converteram sem apelo. O que faremos? Se Pedro só diz assim: arrependam e sejam batizados em nome de Jesus, vocês vão receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Diga aleluia. Agora eu quero fazer mais uma coisa. Agora vai chocar os tradicionais. Eu vim de lá, tá? Estou com você. Então vamos lá, Eduardo. Fica firme aí, Eduardo. Aguenta firme nessa cadeira aí. Eduardo é lá de Assis. Eu posso falar com ele porque ele é metodista, mas ele é curado, meu amigo Eduardo. Certo, Eduardo? Meu grande amigo Eduardo. Presta atenção, o que tem que acontecer num culto? Para as pessoas voltarem, para não querer ficar em casa. Porque eu estou falando de culto, que as pessoas vêm e não vão mais querer ficar na bolha. Porque elas têm que participar do culto. Acabar o culto, ela fala: meu Deus, eu não vejo a hora de chegar ao próximo culto. Essa igreja é demais, esse culto é contagiante, é irresistível. É irresistível, diga amém. Cultos em que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo durante a pregação. Eu queria ver um amém, pelo menos dos meus amigos pentecostais agora. Eu quero ver um amém aí dos pentecostais que nem o Clebão. Culto em que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo durante a pregação. Não é aquela culto que você, depois que pregou, fez um apelo e fica torcendo o pescoço das pessoas para ver se ela cai no chão. Eu já vi isso. Inclusive de amigos que estão aqui. Eu falei: pode parar de torcer o pescoço das pessoas. Agora, não é culto que você pega, faz apelo e fica tentando empurrar o cara para ele cair no chão, para ele ter uma falsa experiência de batismo, e levanta e a vida não mudou nada. Eu estou falando de um culto em que no meio da sua pregação o fogo do céu cai e o batismo do Espírito Santo acontece. Essa é a igreja que vai prevalecer na pós-pandemia. Você pensa que você vai segurar ele só com aquele discursinho teológico, bem formatado, homileticamente correto, hermeneuticamente correto. Meu querido, se fosse assim, os doutores de teologia estavam com as igrejas lotadas. Elas estão vazias. Tem base bíblica para isso? Claro que tem, né? Vamos lá, Atos capítulo 10, verso 44, rapidinho. Atos 10, 44, olha o que está escrito. Enquanto, olha para frente, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. O Espírito Santo interrompeu a mensagem do Pedro: vai ser assim na sua igreja, nos próximos cultos, vai ser assim na sua igreja, nos próximos cultos, vai ser assim em nome de Jesus. E aí os judeus convertidos que tinham ido com Pedro ficaram admirados, porque o Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios. Eles achavam que era propriedade deles. Ei, irmão pentecostal, por muito tempo talvez você achou que o Espírito Santo era propriedade sua. Não, não é não. É para todo o povo de Deus, é para todo aquele que se abrir. Mesmo que esteja no deserto, Ele derrama e faz o deserto florescer, e o poder do Espírito Santo vai cair sobre o teu povo, em nome de Jesus. E o que aconteceu no meio do culto? O gentil, era tudo italiano. Lá nessa casa aí, o Cornélio era italiano. Está lá, centurião da corte chamada italiana. A italianada toda começou a falar em línguas e exaltar a Deus. Está aí. Está aí o verso de número 46, está falando isso. Amém ou não amém? Não era latim não, aí estava falando em línguas, exaltando a Deus. Olha o Pedro falando sobre isso, Atos 11. Agora, a igreja de Jerusalém deu uma prensa nele quando ele voltou, e ele decidiu dar um relatório, porque ele tinha ido pregar para os gentios. Presta atenção ao que Pedro vai dizer. Atos 11, 15 e 16. Olha o Pedro falando na frente da igreja em Jerusalém. Quando cheguei no final do sermão, foi isso? Quando comecei a falar, sem apelo, Pedro não fez apelo,
Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Que princípio? No dia de Pentecostes. Então, o que o Pedrão diz? Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Dá uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse é o tipo de culto que as pessoas vão vir. Culto onde tem salvação, tem cura, tem libertação. As pessoas se convertem a dezenas, centenas, sem apelo. E culto onde as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, sem que você tenha que torcer o pescoço de ninguém, sem imposição de mão, nem precisa impor. Você cria um ambiente favorável. Você ora em casa, você tem vida de oração, você tem comunhão com Deus, você ora antes, e quando você ministra a palavra, os céus se abrem e o Espírito é derramado. Essa é a igreja que vai prevalecer. Escute isso, essa é a igreja que vai prevalecer. As pessoas estão cansadas do discurso, elas querem ver o negócio na prática. Pessoal do louvor, cadê vocês? Cadê meus irmãos do louvor que ficaram de cantar uma canção aqui agora? Se você não vir, eu vou. Aí não, aí acaba com tudo. É preciso que o culto seja assim, quando as pessoas entrarem. Presta atenção, o culto precisa ser que quando as pessoas entrarem, a Aninha está aí, vamos lá. O culto precisa ser assim, quando elas entrarem, seja face a face com Deus. Digam comigo, cada culto, um face a face com Deus. E quando o visitante entrar, no final do culto, ele possa dizer: eu quero fazer parte dessa igreja. E eu só vou mencionar os pontos que eu ia enumerar. A terceira coisa é mobilizar os que estão frequentando os cultos para evangelização. Aqui é onde eu vou falar. Eu falo de células, a visão das células e a dinâmica da igreja no templo e nas casas. Diga assim comigo: Jesus, todos vocês, Jesus no templo e nas casas. E a última coisa que eu ia enumerar, a penúltima, era um avivamento pessoal, real, pessoal e prático. Um avivamento poderoso. E a última coisa, último desafio, que eu não vou conseguir falar, estou parando a mensagem no segundo ponto. O último desafio, olha bem nos meus olhos, é preparar a igreja para a volta de Jesus. Próximo encontro, quem sabe a gente conversa um pouco sobre isso. Preparar a igreja para a volta de Jesus. Nesse período da pandemia, eu preguei 20 mensagens, 20, com o tema Apocalipse, o tempo do fim chegou. Não estou dizendo que chegou o fim, chegou o tempo do fim, nós já entramos nele. Possivelmente nós sejamos a igreja do arrebatamento. Isso é um privilégio, mas uma responsabilidade tremenda, preparar a noiva para o encontro com o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Eu espero de alguma forma ter colaborado com você um pouco nesses desafios pós-pandemia. Eu sei que a gente não pode impor as mãos, nós não vamos impor. Mas Paulo, tira essas coisas aqui, por favor. Os meninos estão vindo, pode tirar as coisas aqui. Mas eu quero, enquanto cantamos, eu quero liberar a frente. Enquanto cantamos, eu quero liberar a frente. Se alguém quiser vir se ajoelhar e se prostrar aqui, e se colocar diante do altar, assumindo esses compromissos de ser uma igreja assim, nesse período de pós-pandemia.